bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Ana Bernardino. Esse é o meu, o seu, o nosso canal, Aretusa e Herdeiros de Nizinga. Eu vou contar uma história para vocês, uma história que pode parecer até um pouco esdrúxula, mas é a minha história e às vezes a gente precisa romper com os silêncios, não é verdade? Vamos começar. Em 2008, eu tinha acabado de terminar a faculdade. E um ano antes de entrar na faculdade, eu fiquei doida, maluca. Eu pegava tinha uma lista de faculdades no exterior que faziam intercâmbio com a faculdade que eu estudava. E aí eu tinha muita vontade de conhecer o mundo. E aí eu era maluca. Eu pegava a lista, colocava um asterisco em cada país que eu queria conhecer, aquela coisa e tal. Mas era muito distante. Até meu orientador na época, a pessoa que estava à frente ali do meu TCC, disse-me o seguinte, vamos colocar assim, esses países todos que você quer conhecer, isso daí é quase impossível, né? Você querer conhecer todos esses países. Mas eu acreditava naquilo, sabe? Eu acreditava que era possível. Papo vai, papo vem, terminamos a faculdade. Eu assistindo calmamente a televisão, passo um anúncio dizendo: você que quer ser vocalista dessa banda Bonde do Rolê. Aí eu fui, dei uma olhada na internet para ver né, o que era essa banda. E aí eu cheguei à conclusão de que realmente não era muito a minha praia. A banda era um pouco burguesa demais para mim. Anota essa informação. Enfim, achei a banda um pouco burguesa demais para mim, mas tinha acabado a faculdade, não tinha muito o que fazer. Eu tinha me inscrito para dar aula numa escola estadual e aí a minha numeração ficou muito atrás lá, né, no ranking. E aí eu pensei, vou me inscrever nesse concurso aqui, vou mandar meu vídeo. Fiz o vídeo, me inscrevi. No anúncio dizia que essa banda, que tinha era da mesma gravadora do Arctic Monkeys, na época era uma banda muito grande, né? Então, e tinha por trás ninguém menos, ninguém mais do que o Diplo. Aí eu falei, pô, vamos lá, vamos nos inscrever. Me inscrevi e de repente, eis que sou surpreendida e fui selecionada, né? Pô, né? Fiquei muito feliz. Fiquei muito feliz. Como assim? Aí foi meio que um reality show na ocasião. Houveram algumas provas e era super engraçado. Eu participei das provas, fiz tudo que tinha que ser feito. E eu tava com muita energia, muita garra. Quando a gente termina a faculdade, a gente tá querendo desbravar o mundo. E eu tava naquela. Me parecia uma oferta tentadora. Afinal de contas, você só tinha que. Não tinha que cantar, né? O forte da banda era a performance, né? E eu me formei em comunicação, artes cênicas e performance. Então, estava na minha área, estava dentro do que eu esperava, era o que eu queria. Me inscrevi, fui, mandei o vídeo, fui selecionada. A oferta era imperdível. Diziam que você só tinha meio que curtir, né, beber, se jogar, né? O que mais eu sei fazer, né? E na ocasião a minha performance foi muito comentada. Eu passei um bife nas nádegas. Em rede nacional. Então, foi um episódio icônico, assim. Foi bem surpreendente na ocasião. Teve, sim, uma grande repercussão. E eu estava entusiasmada para assinar o contrato com uma gravadora que era a mesma do Arctic Monkeys, né? E não só isso.
além de ser a mesma gravadora do Arctic Monkeys, tinha por trás ninguém menos, ninguém mais que o Diplo. Então eu falei, bom, agora, né, é a oportunidade da minha vida. Eu tenho que segurar com unhas e dentes e vamos. Vamos lá. Enfim, né, pobre menina ingênua, entrei com a cara e com a coragem. Quando foi e eu sempre, quando eu fui tirar o passaporte, o funcionário, né, que cuida, né, dessa parte, funcionário ali da alfândega, né, que tira essa parte de passaportes e tudo mais, perguntou, mas e o contrato? E o contrato? Aí eu falei, não tem um contrato. Aí eu mostrei recortes de jornais que saíram na época, mostrei as coisas que eu tinha de material, né? Fiz uma pasta com todas as matérias e todas as coisas, né? E aí, né? Aí ele acabou permitindo que eu fizesse o meu passaporte. E eu sempre cobrando, né? Tanto para o Rodrigo Gork e Pedro Ferreira, eu queria que eles enfim, me apresentassem o contrato. Quando foi um dia antes de viajar, o Rodrigo virou e falou assim, não tem contrato. Eu falei assim, como assim não tem contrato? Né? Fez todo esse circo, apareceu na televisão, em rede nacional. Eu movimentei simplesmente toda a minha família. E o contrato? Não tem contrato, não tem contrato. Como assim não tem contrato? Vamos viajar sem contrato. Não era o que eu queria, mas enfim, vamos viajar sem contrato. Nunca tinha saído do país, aquele sonho, aquela coisa que eu sempre quis. De repente a gente foi tirar o visto para ir para os Estados Unidos em Portugal. Já fiquei deslumbrada. Mas aí o nosso primeiro show foi em Miami. É isso mesmo, nosso primeiro show foi em Miami. E na sequência a gente ia cantar no maior festival de música do mundo, que era o Coachella. Então eu tava assim, nervosa, né? Eu sempre gostei de cantar, mas eu não sabia se era muito isso. E de repente, sei lá, segundo show da minha vida, eu vou praticamente estrear cantando no Coachella. No maior festival de música do mundo, né? Inclusive naquela edição do ano de 2008, mais ou menos, era o Prince que né, era o maior artista, né? Tudo bem que ele cantou algumas músicas, tinham outros vocalistas cantando junto com ele, mas era o Prince, né? Que porra, o Prince. Então eu falei, pô, né? Que responsabilidade. Então vamos lá. O que havia sido combinado? Que nós iríamos ganhar US$ 500, né? Nós iríamos, né, enfim, tocar, cantar, né? Eram praticamente 18 shows. As turnês nos Estados Unidos não eram como aqui no Brasil. Porque aqui no Brasil, as casas funcionam, bem dizer assim, né? De quinta até domingo. Lá não, é de segunda a segunda. Tem show segunda-feira, e como a gente tocava em casa noturna, né? Balada mesmo, porque a banda era uma banda mais alternativa, não era uma banda. Era uma banda alternativa, tava sempre ali na MTV, mas era uma banda alternativa, não era mainstream, né? Aí eu falei, né? E US$ 500 é pouco, mas vamos lá, vamos lá. Aí fizemos o show. Quando terminou a turnê, lá quase no finzinho da turnê, faltando um show para terminar a turnê,
eles vieram com aquele papo. Ah, então, a vocalista anterior deixou uma dívida. E o que aconteceu? É, a van quebrou, né? Teve um dia mesmo que a van quebrou. Então, a gente vai consertar, já teve que gastar dinheiro para pagar outra vocalista, pagar a van, e a gente acabou que não recebeu, né? Eu não recebi nada para tocar no Coachella, né? Nenhum real. Lógico, a gente recebia, eu perdi, hein? Nós recebíamos um valor equivalente a US$ 100, né? A gente recebia mais ou menos um valor equivalente a US$ 100 por semana para despesas de alimentação ou pequenas coisas, né? Mas cachê mesmo, aqueles US$ 500, que também não é muita coisa, nós não recebemos nada. E tudo deles era dessa forma. Eu vou resumir, porque a história é comprida. Então, eu sempre pressionando, perguntando. Gente, mas e o contrato? Né? Porque lá atrás eles disseram que nós teríamos um contrato, viajando o mundo. Aí depois dessa turnê a gente foi para a Argentina, da Argentina já foi para a Europa, tudo sem contrato. Né? E aí era sempre assim, né? Ai, vocês vão receber daqui a 6 meses, né? A gente esperava para receber, aí quando recebia, não gastava muito bem, porque ficava meses sem receber, então, tipo assim, US$ 2.000 que a gente recebia, a gente ficou 6 meses sem receber. Na ocasião, o dólar estava mais equivalente ao real, então não era grande coisa, né? Mas a gente, sei lá, eu gostava daquilo. Eu era apaixonada por aquela banda, eu amava viajar, eu amava fazer turnê, eu amava subir no palco, eu adorava cantar, eu adoro. Então eu amava aquilo, fazia aquilo assim com o meu coração aberto, era apaixonada pelo que eu fazia. Então, só que o tempo foi passando, né? E só viajar, só passear, né? A gente quer também ser remunerado pelo nosso trabalho. E o contrato, né? Porque o contrato não vinha, o álbum atrasou quase uns 3 anos, né? Que foi o período em que eu saí. Então, as coisas não estavam indo tão bem quanto que não, as coisas não eram como eu sonhava, vamos colocar assim, as coisas não estavam saindo como eu havia sonhado. E eu comecei a perceber, né, que havia uma incompatibilidade entre eu e essas pessoas. E eu dizia para eles, eu vou processar vocês. Eu vou processar vocês. Fiquem tranquilos que eu vou processá-los. E eles diziam sempre para mim, você nunca terá capacidade de enfrentar o nosso advogado judeu. Eles diziam, você é uma pobrinha que veio do nada, que não sabe de nada, então você não vai ter condições de enfrentar o nosso advogado judeu. E até que conversa vai, conversa vem, eles um dia depois, acho que depois de uns 2 anos de eu pressionar e perguntar e querer saber, eles disseram que não havia contrato, que a gravadora não se sentia na obrigação de assinar o contrato com as vocalistas, né, que entraram posteriormente. Na ocasião foi escolhida eu, né, e a outra menina que era a Laura. E aí, assim, eram duas vocalistas. Mas, de qualquer forma, o que nos dito, né? Eu vou falar só na minha pessoa. O que me foi dito é que como não havia eram outras vocalistas, né? As vocalistas que vieram do concurso eram as vocalistas e eram outras vocalistas. E eles haviam acertado a gravadora
havia feito um contato com a banda, em se tratando da vocalista anterior. Então, esse seria outro contato e eles estavam avaliando se ia rolar ou não. E até o momento, então, praticamente uns 2 anos, durante todo o período que a gente trabalhou, foi sem contrato. Eventualmente tinham contratos temporários, e aí sempre essa história, sabe? Na hora de assinar o contrato, então tem essas letrinhas aqui pequenas e tal, você não leu, então você não vai, digamos, você não vai receber. Era sempre assim, então você não leu, você não vai receber, não vai receber, não vai. Que pena, tá bom. Chega uma hora que a gente cansa, né? Eu, na eminência de completar os meus 30 anos, cansada daquilo, falei, quer saber de uma coisa? Meu amigo estava indo para os Estados Unidos, eu falei, eu vou com você. Ele, você não pode ir, não sei o quê. Eu falei, não, eu vou com você, né? Eu já estava cansada, eram muitas brigas, nós tínhamos muitos problemas de ego, né? Nós tínhamos muitos problemas de ego, né? E todo mundo sabia da ego trip do bonde. Então tinha uma ego trip muito forte e eu já estava cansada, não recebia dinheiro, queria uma coisa nova. A gente com 30 anos, acho que bate aquela crise de coisas que a gente quer fazer e tal. E aí eu tava naquela iminência, eu queria uma coisa nova. Então, fui para os Estados Unidos, fui para Nova York, fui morar com meu amigo. Antes de viajar, registrei a música. Eles me disseram, foram muito enfáticos, dizendo que eu não poderia usar as músicas do bonde e tudo mais. Eu falei, tá bom. Não vou usar porque eu não quero também, tá? E vida que segue. Papo vai, papo vem. A época, as coisas foram acontecendo. Papo vai, papo vem. O que aconteceu, né? Antes de viajar, meu amigo foi muito enfático comigo. Ana, registra a sua música. Eu falei, todo mundo sabe que essa música é minha. Eu acho que eu não preciso nem registrar. Todo mundo sabe que a música é minha. Não registra. Registra, registra. E aí eu registrei. Sabe quando a pessoa insiste na tua cabeça? E aí eu registrei a música e fui viajar. Eis que eu me surpreendo com uma notícia de que a música tinha sido lançada exatamente da maneira como tinha sido registrada. O Rodrigo Gork, né, o que está aí com a Pablo Vittar, e o Pedro Ferreira, do MBL, não fizeram sequer nenhuma alteração, lançaram a música do jeitinho que estava já na internet, 2 anos, 3 anos, entendeu? Aí eu falei, não é possível, será que eu tô muito louca? Essas pessoas são doidas ou eu sou doida? Que é isso? Sabe quando você passa na tua mente? O que é isso? Não é normal, eu pensei. Mas, enfim, eles lançaram a música pelo selo Bad Edison, né, pela gravadora do Diplo e a Universal americana. E foi lá, na Argentina, com a presença do Diplo. E, enfim, lançaram a música. Lançaram a música. Eu fiquei assim, exaurida. Falei, não é possível. Eu só posso estar louca. Eles não tiraram o meu nome do registro e colocaram só o nome deles e lançaram a música dessa forma. Eu não acredito. Não acredito. Mas era real, né? Então, graças ao meu amigo que ficou insistindo para eu registrar, é que eu pude provar na justiça que eu era a compositora. Aí começou a saga,
atrás de advogado. Eu tive um primeiro advogado que não era. Acho que ele não impressionou os meninos. E aí os meninos ignoraram, nem responderam ele. Aí consegui uma outra advogada muito competente, que conseguiu ser ouvida. Inclusive, eles mantiveram uma conversa lá com a gravadora nos Estados Unidos, né? Que é a Universal Americana. E é isso. Aí quando foi. Então foi isso. Aí quando foi no VMB de 2012, né? A música foi indicada, né? Como hit do ano. Não ganhou, mas foi indicada hit do ano. E foi toda uma trajetória até aí. Quando a música foi entrar na novela Geração Brasil, existe uma regra na Globo, né, que precisa haver um acordo entre os compositores para a música entrar na novela. Né? Nós fizemos um acordo que eles pagaram para mim o equivalente a 15 mil reais em 3 parcelas de 5 mil, o que é uma mixaria, né? Tendo em vista que a música tocou, inclusive, na Semana de Moda de Paris. Então, era ridículo o que havia acontecido. Mas, de qualquer maneira, fiz a minha parte e consegui provar a autoria. Eis que sou surpreendida novamente com a denúncia do Rico de Laçã, contando que também foi roubado numa festa, né, que o Rodrigo chegou e, né, Rodrigo Gork, né, que é produtor da Pablo Vittar, dizendo que era para ele assinar aqui. Então eu só quero somar o meu depoimento ao depoimento do Rico de Laçã, porque muitas pessoas às vezes podem interpretar que ele pesou um pouco a mão, vi várias coisas ruins a respeito, e eu senti a necessidade de falar, né? Porque é muito dramático tudo o que aconteceu. Essa história reverberou muito na minha vida. O processo foi muito caro, né? A minha família, como eles mesmos disseram, você não vai ter dinheiro para enfrentar nosso advogado. Nós não tínhamos. Minha família não tinha grana. Então foi pesado pra gente, né? Para meus irmãos, teve um impacto na minha vida. Então eu quero assomar a voz do Rico de Laçã e dizer que realmente existe uma questão de apropriação cultural que é exercida por essas pessoas. Lamento que o Pedro esteja no MBL, salvando o Brasil, porque ele é uma pessoa extremamente egoísta. Ele não é capaz de olhar para nada que esteja além do seu próprio umbigo. Né? Ele não consegue enxergar o mundo além do umbigo dele. É uma pessoa extremamente mesquinha. E o Rodrigo também é canalha demais. Sinto muito pela Pablo. E eu quero deixar aqui o meu registro para as futuras gerações. Se porventura vocês forem se relacionar com essas pessoas, tenham muito cuidado. Cuidado com contratos, leiam as coisas diversas vezes, muitas vezes mesmo. E fica aqui o meu depoimento, esse aprendizado. O tempo que passou. Eu tenho me trabalhado espiritualmente para seguir em frente com a minha vida. Eis que eu percebi que isso se tornou, de uma certa forma, uma ferida que estava exposta, uma chaga aberta. Eu queria, de alguma maneira, expurgar esse sentimento. Então, eu estou deixando aqui esse depoimento para quem
achar importante, relevante ou não, porque a gente nunca acha que vai acontecer com a gente, né? Eu não ia registrar a música. Meu amigo que ficou na minha cabeça, porque era tão óbvio que a música era minha, então a gente nunca acha que esse tipo de coisa vai acontecer com a gente. Então, o registro mais barato e mais legítimo é o registro da Biblioteca Nacional. Então, eu quero deixar aqui para vocês o meu depoimento. Não, não, não queiram passar por isso, no fundo do meu coração. Eu não desejo isso para ninguém, cara. Foi muito, muito difícil. Advogado de gravadora é muito dispendioso. Eles foram na minha casa, eles sabiam qual era a condição da minha família, eles sabiam que a gente não tinha grana para enfrentar, entendeu? Então, foi uma luta. Saí vitoriosa, entre aspas, né? Meio calejada, meio desconfiada, mas essa é a minha história, não tem como mudar. Então eu tô deixando aqui esse registro para expurgar esse sentimento de mim, porque as experiências passam pela gente, a gente não tem que se prender a nada. As coisas passam pela gente. Então, essa foi uma experiência importante na minha vida. Eu sou grata por ter conhecido o mundo com o meu trabalho. Mas quero deixar aqui esse registro para que as pessoas que porventura estejam aí na internet entendam a importância de registrar o seu som, tá? Letra e melodia. Eu não registrei a melodia. E aí eles aproveitaram, fizeram o acordo, mas de qualquer forma, o que ficou acordado, né, a partir da assinatura do acordo de quando a música entrou na novela Geração Brasil, a partir dali toda a movimentação, tudo que se referisse à música passaria a ser meu. A partir desse acordo, então eu passei a ter a responsabilidade da música. Foi um grande abalo sísmico na minha vida, tá? Talvez tenha até difícil para mim falar. Hoje era para eu ter gravado esse depoimento bem mais cedo, mas eu resisti, sabe? Não sei nem se vai ter gente que vai ouvir, mas de qualquer maneira eu preciso falar porque eu me dei conta que isso se tornou uma mágoa. Engraçado, né? Eu achei que eu tinha superado, mas quando eu vi o que aconteceu com Rico de Lassan, parece que as coisas voltaram na minha mente. Aí eu tive vontade de novo de falar sobre isso. E aí eu senti que deveria deixar aqui esse depoimento para as pessoas, para a juventude negra, para quem trabalha com música, e às vezes deixa passar o registro, não deixe de registrar a sua música. É muito importante fazer isso, tá? De forma nenhuma. Se você não registrar, é melhor você nem mostrar. Que às vezes você mostra, tem gente que tem costume de pegar melodia fácil. Então, você pode, sabe, ter alguns percalços aí, uns dissabores, como eu tive. Então, de qualquer forma, é até difícil pra mim. Você vê que eu parei esse vídeo várias vezes, voltei e tal. Porque, engraçado, até hoje foi difícil pra mim gravar, mas as experiências precisam passar pela gente. Agora é uma nova época, não vai mudar o que aconteceu, mas fica aqui o meu relato, meu depoimento somado aí às outras vozes negras.